Bom, continuando aqui, como nós estávamos aqui no exemplo, né? The car is washed, ou seja, o carro foi lavado. Então, geralmente, na voz passiva, uma frase construída na voz passiva sempre vai usar o verbo to be no passado simples. Was ou were, certo? Observe que o foco do exemplo acima é o objeto do período, uma vez que ele recebe a ação de ser lavado. Tá? Aqui nós temos mais exemplos, regras e exemplos do uso na passive voice. A voz passiva pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Sua formação é expressa por, aí aqui vem o objeto mais o verbo to be, certo? Mais o verbo to be, mais past participle, que é o passado, certo? Do verbo principal. Olha só esse exemplo aqui, ó. Passado do verbo principal. O verbo principal, washed, ou seja, lavado, lavar, verbo lavar, certo? Então, está no passado, washed. Então, o verbo to be no passado, mais verbo principal no passado, ok? E mais o complemento, né? Que aí, na verdade, o complemento, se tiver, beleza, tá? Então, veja só. Essa estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Para isso basta flexionar o verbo to be. Certo? Como assim flexionar o verbo to be? Na verdade não é bem flexionar o verbo to be, né? Na verdade seria assim. Se você vai negar, construir uma frase na passive voice, negando alguma coisa, então você vai colocar o not. O not é onde? Sempre quando você tem o verbo to be na frase, o not vai depois do verbo to be. Certo? E nós temos exemplos aqui, ó. Olha só. Uma frase afirmativa. The school is painted for John. Ou seja, a escola é pintada pelo João. Então está na voz passiva. Apesar de estar não estar no passado, mas está na voz passiva. Certo? Tá? Se eu falei que sempre vai estar no passado, então eu engoli essa parte aqui. O que importa é o quê? Que a pessoa esteja sofrendo. Ou ela tenha sofrido a ação, ou ela esteja sofrendo a ação. A pessoa ou o objeto, seja lá o que for. O animal, tá? Então a escola é uma forma afirmativa. The school is painted for John. Ou seja, a escola é pintada por John. Agora, como seria essa frase negativa? The school isn't painted for John. Tá? Lembrando que esse isn't é uma abreviação de is not. Tá? Então, colocamos o N, suprimimos junto com o is, suprimimos o O e colocamos o T. Certo? Isn't. Agora, se você colocar assim, is not, tá certo do mesmo jeito. Se colocar o is e depois dar um espaço e escrever not, tá certo do mesmo jeito. Seria assim, ó. Né? Is not. Ok? Ou are not, ou am not. Certo? Então essa é a forma negativa. Você vai colocar o not depois do verbo to be. Seja de forma contraída ou de forma integral. Você coloca o not depois do verbo to be. Certo? Como no exemplo aqui. Isso aqui, pessoal, é geral. Você pode ver que todas as vezes que nós falamos de negativo, uma frase negativa, nós sempre colocamos o not depois do verbo to be. Certo? Se é uma frase com verbo to be. E a forma interrogativa é a mesma coisa. Como que faz para ficar na forma interrogativa? Você coloca primeiro o verbo to be, selecionei aqui o is para você ver, mas poderia ser o are, poderia ser o am, depende do sujeito, né? E depois você coloca o sujeito da frase. E aí continua o verbo principal no passado, tal, entendeu? Então, vai ser sempre assim. Mesmo que o verbo to be esteja na sua forma no passado, por exemplo, was ou were, ele vai vir da mesma forma. Primeiro, porque aqui está no presente a frase, né? Ela está no modo passivo, na voz passiva, mas está no presente. Agora, se estivesse no passado aqui, por exemplo, ó, seria was the school painted by John. No passado, não esquece que tem que colocar o ponto de interrogação no final. No passado não, no modo interrogativo.
Ok? Certo? Tá, então vamos aqui voltar no exemplo. Affirmative form. Ó, the school is painted for John. Agora a negativa. The school isn't painted for John. Agora a forma interrogativa. Is the school painted by John? Certo? Ou seja, na forma interrogativa, o verbo to be sempre vem antes do sujeito. Lembrando que não importa se ele estiver no passado ou no presente, ok? Tá, vamos dar uma pausa aqui, certo?